Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Palmeiras e, é claro, vamos falar aí desse jogo de amanhã contra o Juventude, jogo fora de casa, mas o Palmeiras vai muito embalado com essa vitória de quinta-feira. Agora vira a chave para o Brasileiro, embaladíssimo, com força máxima, vai enfrentar o Juventude, querendo sim abrir uma distância na liderança. A gente vai falar muito ainda sobre o jogo de quinta-feira também, então tem muita coisa pra gente falar aqui. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Oi, gente, muito boa tarde. Globo Esporte hoje comigo, no ar com muita notícia e um cardápio recheado de coisas legais. Hora de falar do líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. Teve aquela semana intensa com Libertadores, classificação para decisão, aquele jogo histórico contra a LDU. Mas amanhã já tem jogo contra o Juventude lá em Caxias do Sul. E o Felipe Brizola conta pra gente como que tá o Verdão para esse confronto. Boa tarde para você, Brizola. Tudo bem, Joana? Um beijo pra você, pra todo mundo que nos acompanha. O Palmeiras tá leve, tá tranquilo, mas sabe que é sempre montanha, né, Joana? A equipe lidera o Campeonato Brasileiro. Hoje à noite, o Flamengo, que vem nessa perseguição ao Palmeiras, enfrenta o Sport em casa às 9 da noite. Tem uma chance considerável do Flamengo vencer essa partida, porque o Sport é o lanterna e o Flamengo vem num bom momento, também classificado para a final da Libertadores. Então, apesar de todo o refresco e comemoração que a equipe teve depois da classificação histórica contra a LDU, né, vitória por 4-0 na última quinta-feira, o Palmeiras teve um dia para se recuperar. Os jogadores treinaram ontem, mas foi aquele treino de recovery, como o pessoal gosta de falar, né, de recuperação física. E hoje já teve trabalho tático aqui na academia. Inclusive, já treinaram cedo, a atividade já terminou. Jogadores, depois do almoço, partem em voo fretado para Caxias do Sul. Jogo fora de casa, contra uma equipe que normalmente joga bem na Serra Gaúcha. O Palmeiras sabe que não será um duelo tranquilo, porque nunca em Caxias do Sul. Mas a equipe vem embalada e vem emocionalmente nas alturas depois de ter conseguido esse resultado muito importante e histórico, eu repito, contra a LDU. A gente sabe também que o Palmeiras vem numa grande sequência, já jogou com os titulares em Quito, jogou com o Cruzeiro no fim de semana passado também com os titulares e também na quinta-feira. Por isso, a tendência é que o Abel preserve. A gente deve ter um Palmeiras alternativo para se manter na liderança. Joana? Muito obrigada, Felipe Brizola, trazendo as informações do líder do Brasileirão. Temos que falar do Palmeiras, minha gente. Agora vamos falar sobre a grande, a heróica, a épica classificação do Palmeiras para a final da Copa Libertadores da América. Foi histórico. O repórter Thiago Salazar conta pra gente cada detalhe do que você vai assistir agora. Não tenho pacto com ninguém. Eu tenho pacto com o meu trabalho. E 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Preparem-se para uma noite mágica. Se vocês estivessem aqui e tivessem que apostar numa equipa capaz de uma virada como esta, quem é que vocês apostavam? Ainda a ficha não caiu, né? Eu vi aqui que tem um monte de mensagem. Como o Abel fala, a gente fica com as borboletas na barriga. Tive a oportunidade de jogar no Paraguai, na Argentina, na Itália. E, cara, é muito difícil ter um ambiente de trabalho como tem no Palmeiras. E acho que isso faz muita diferença. Há 5 anos, o Palmeiras é comandado daqui por Abel Ferreira. Um casamento que viveu a sua primeira grande crise há poucos meses. Fiquei muito magoado com aquilo que eu ouvi de uma parte da torcida. Fiquei muito magoado, não estava à espera. Não estava à espera. Por isso eu disse, não estava uma parte da... De crise há poucos meses. Fiquei muito magoado com aquilo que eu ouvi de uma parte da torcida. Fiquei muito magoado, não estava à espera. Não estava à espera. Por isso eu disse, Leila, não vale a pena estar a assinar porque eu não vou continuar no Palmeiras se não houver condições para continuar no Palmeiras. Mas tudo foi superado do jeito que ele previu em uma noite mágica aqui no Allianz Parque. Com virada, com amor e o choro do maior técnico da história do Palmeiras.
é isso, eu chorei e estou a chorar agora e não gosto de mostrar a minha parte fraca. Mas é isso mesmo, é um alívio, é isso que eu tenho para vos dizer, é um alívio. Um casamento perfeito é quando um homem imperfeito com uma mulher imperfeita fazem tudo para continuar e suportar juntas um caminho de comunhão, de sacrifício, de comunicação, e é um bocadinho o que eu sinto pelo Palmeiras. Estamos eternamente ligados e, como diz a nossa Presidente, que seja eterno enquanto dura. Você interrompeu um minutinho? Pode. Esse momento histórico, mágico, tem que ser documentado aqui. Parabéns, Abel. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou, Leila, hoje será uma noite histórica, mágica. E realmente, tá? Obrigado. Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ele sabe disso e que eu sempre apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis. Abel, a gratidão que eu tenho, agora eu estou falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço. Obrigado. Seremos eternamente gratos. Obrigada, viu, Abel? Realmente Obrigado, você tinha razão, foi uma noite mágica. Desculpa, gente, mas eu não aguentei, tive que entrar aqui. Obrigada. O orgulho estampado no rosto de Abel passa, antes de qualquer coisa, pela decisão de mexer no time, escalar o jovem Alan e perceber como deu certo. Falei com ele há 2-3 dias, perguntei qual era o vencimento dele, porque eu não sabia. Porventura será dos jogadores que menos ganha na equipa principal. E falei com o Barros porque ele devia ser reconhecido por isto muito antes deste jogo. Foi dos pés da cria da academia que saiu o cruzamento para Sosa. A outra surpresa na escalação, abrir o placar contra a LDU. Alan ainda poderia ter ampliado se Vitor Roque não estivesse com tanta fome. Normal, ele é um 9, né? Ele chegar na frente do gol, ele vai querer finalizar. Desperdício superado pelo gol de Bruno Furtz no último lance antes do intervalo. Quando fizemos o 2-0, a euforia, a primeira coisa que eu cheguei aqui, hoje vi um outro funcionário, calma, porque a euforia nos podia prejudicar também. Em uma noite irretocável nas escolhas, Abel decidiu apostar durante o segundo tempo na mística de Rafael Veiga em decisões pelo Palmeiras. É tipo assim, ou é agora ou não vai ser, entendeu? E eu falei assim, cara, a real o povo já tá falando, então se eu errar também, que continua falando também. E vão ter muito o que falar. Vão contar que Veiga lançou o Vitor Roque e correu metade do campo para receber dentro da área e marcar o terceiro gol do Verdão, o gol do empate no placar agregado. Chance de pênaltis que acabou resumida em uma batida só, quando o Alan decidiu que a bola era dele e que só uma falta dentro da área seria capaz de mudar isso. Eu vi que os dois jogadores estavam vindo para tentar tomar minha frente ali e fui muito feliz na jogada. Veiga coroou a noite de uma promessa da base, reviveu a idolatria sobre ele e colocou o Palmeiras de Abel Ferreira em mais uma final da Copa Libertadores da América. Desabei, acho que estava como uma bola dentro, tudo pressionado aqui, por isso te falei, porque eu tenho que estar sempre a provar a mim mesmo que mereço o lugar que ocupo, está bem? Ai, comecem a comentar aí, eu tenho algumas coisas para falar também, e eu acho que um dos momentos que eu achei muito importantes e que me fez votar até no técnico Abel Ferreira como um dos destaques da partida, é a hora que acontece o terceiro gol, e aí ele fala, calma,
calma, porque ele quer todo mundo bem concentrado, porque justamente, às vezes, quando você faz esse gol e fica no 3-3, você pode tomar um, né? Então, ele pede calma para a equipe, ele não explode de alegria, ele fica muito contido ali. Então, eu achei esse momento que ele fica pedindo calma, foca. Essa é uma característica do Abel, né? Isso não foi só dessa vez, ele sempre foi assim, tanto é que um dos mantras dele, né, de cabeça fria e coração quente, é por causa disso, com o gesto dos dedos na cabeça, assim, para manter a razão acima da emoção. E esse terceiro gol, realmente, você fez a leitura corretíssima, porque o 3-0 levaria a decisão para os pênaltis. Ao mesmo tempo, foi um desafogo, porque você ali já não estava sendo eliminado no tempo normal. Mas se toma um, é eliminado. Então você fica no fio da navalha, né? Faz o quê? Então ele falou, não... Continua como tá, mantenha, faz de conta que a bola foi para fora. Segue aí que tem que fazer mais um. Né? Basicamente foi isso, o resumo foi esse e deu certo, né? O pessoal continuou na mesma toada, com a mesma concentração. Eu só queria falar uma coisa do que o Abel disse ali naquele momento de emoção, porque ontem a emoção estava aflorada no Allianz Parque. Né? Todo mundo. Eu chorei quando o Palmeiras fez o 4º gol. Colegas meus choraram. Torcedores que eu acompanho, que eu assisto o jogo sempre do meu lado e que nunca choraram, estavam chorando. O componente emocional do jogo de ontem era bem diferente de um jogo normal, até de um clássico, de um outro jogo decisivo. Foi algo mágico realmente, do jeito que o Abel falou que iria acontecer. A atmosfera era uma atmosfera emotiva, tanto é que o Abel chora na coletiva. Ele nunca tinha chorado, nem quando ganhou o Libertadores, nem quando ganhou tudo que ele ganhou, nada. Foi uma classificação apenas para a final, mas que tem um tamanho e um significado que ninguém consegue descrever em palavras. E quando o Abel fala que eu não quero chorar porque eu não quero demonstrar o meu lado fraco, aí eu discordo do Abel, porque o homem chorar não é porque ele está mostrando a sua fraqueza, pelo contrário, ele está mostrando que é um ser humano feito por emoção também, e que quando o homem chora, homem que eu falo ser humano, tá? Homem, mulher, essas coisas. Quando o ser humano chora, é porque a pessoa demonstra ali que ela está envolvida de uma forma em que a emoção também faz parte. Claro, junto com a razão, com a inteligência, com a preparação, com tudo que a pessoa tem. Mas ela é emocional, o ser humano é emocional, é um conjunto de coisas, né? E até desmistificando um pouquinho, e isso é bom pro Abel, aquela pecha que ele tem de que ele é acima do bem e do mal, de que ele é de carne um cara, e osso. que ele não é um cara, sabe, um Deus que tá ali. Não, ele chora, ele erra, ele acerta. Acho que isso faz bem pro ser humano. Calma. O que mais me impressiona do Abel e desse grupo é a capacidade de se manter motivado e sedento por mais conquistas. Nossa Senhora. Porque o que o Palmeiras do Abel Ferreira conquistou nesses últimos anos é de tirar o chapéu. E ainda assim ele consegue comover todos os seus jogadores para protagonizar coisas impensáveis, como foi a história de ontem, essa virada monumental do Palmeiras. A gente não se surpreende, eu pelo menos sempre acreditei que o Palmeiras era capaz de reverter esse resultado, porque já fez isso em outras oportunidades. A gente lembra Palmeiras e Botafogo, naquela edição do Campeonato Brasileiro, que os dois times polarizaram a disputa pelo título. 3-0 para o Botafogo, o Palmeiras reverteu para 4-3. Final do Campeonato Paulista contra o São Paulo, enfim. Diversas oportunidades o Palmeiras mostrou que tem capacidade, tem poder de reação e ontem não foi diferente. Preciso falar algumas coisas aqui. O Abel Ferreira, ele tem um assistente chamado Thiago Costa. E vocês sabem que quando ele prometeu essa noite mágica uma semana atrás, ele preparou toda uma questão mental, psicológica junto com o Thiago. Então, tinham mensagens nos vestiários escritas assim: 90 minutos é o tempo da glória eterna. Somos o time que faz o difícil virar verdade. E tinha um mural também com todas as viradas do Palmeiras, tinha a virada do Barça para cima do PSG, aquela super virada histórica, né, que virou 6. E então isso é algo interessante, que ele trabalhou também esse aspecto mental, essa parte psicológica dentro dos jogadores e dentro de toda a comissão. Prometeu e cumpriu. Isso que é incrível, isso que ele fez. Então ele realmente fez um trabalho com toda a equipe. E aí, a repercussão internacional, só passando rapidinho, o jornal espanhol AS, abre aspas, feito histórico do Palmeiras, dando destaque para o Alan e para o Vitor Roque. O jornal português A Bola
Vitória épica do Palmeiras, entre aspas, memorável. Então, assim, é realmente algo indescritível isso que aconteceu ontem. O Palmeiras é o clube do sem saber que é impossível. Foi lá e fez. É isso mesmo, desse ditado. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro aí o Globo Esporte falando muito sobre a preparação do nosso time para esse confronto de amanhã. Muita gente questionando, talvez vá ir com o time reserva. Rapaziada, acho pouco provável, hein? Acho pouco provável. A gente viu, claro que contra o Cruzeiro, um outro patamar de time, né? Só que o máximo que a gente pode ver é um time mesclado, igual foi o último jogo contra o Juventude. Só que agora o jogo é lá, né? Então existe uma dificuldade maior para jogar com o Juventude lá. Óbvio que o Palmeiras tem todas as condições de chegar lá e vencer bem com um time misto. Mas acredito que vai entrar, sim, com algumas mudanças e a rapaziada, os nossos titulares ali no banco pronto para, se caso for necessário, entrarem no segundo tempo e conseguir a vitória. Fato é inegociável a vitória. O Palmeiras tem que vencer. O Flamengo vai jogar hoje, né, contra o Sport. Então, assim, contra o Sport é um jogo difícil para o Sport, né? Se eu não me engano, vai ser no Maracanã. Então, assim, há uma grande possibilidade do Flamengo vencer. Então, a gente não pode arriscar amanhã entrar com um time muito misto e não conseguir a vitória. É claro que pelo jogo do Flamengo ser hoje e o nosso ser amanhã, já ajuda ao Abel tratar, né? Como que ele vai fazer essa escalação visando a vitória, é claro, né? Até porque o time vai muito embalado, com muita força, né? Cara, o jogo de quinta-feira foi excepcional. Todo mundo que entrou muito bem. Uma montagem tática que o Abel ainda não tinha feito e deu muito certo. Tanto a marcação, é claro que a EDU ela veio para se fechar. Mas eu acho que essa escalação que ele fez com os 3 zagueiros, né, o Alan e o Piquerez do outro lado, né, assim, deu muito certo, cara. Deu muito certo. Então, pode ser que a gente veja mais vezes essa escalação, né, que tanto a defesa se portou muito bem. É claro, como a gente já falou, não é um time que veio proposto a jogar, veio só se defender. Então, tudo é um estudo. Então, o Abel sempre tem um plano. Então, a gente acredita que o plano do Abel seja poupar na medida do possível, mas é imprescindível uma vitória para cima do Juventude, mesmo fora de casa, para a gente manter essa sequência. Eu acho que com a moral que o Palmeiras conseguiu na quinta-feira, a tendência é ele disparar mesmo de vez aqui no Brasileiro e chegar muito forte para essa final, tá? Muita gente da mídia até falou, se a final fosse, tipo, semana agora, próxima, o Palmeiras chegaria muito favorito, porque não tem comparação a classificação do Flamengo com a classificação do Palmeiras, não tem comparação. Eles reclamam sobre a expulsão lá do Plata, mas o Flamengo não jogou nada lá. E no jogo aqui no Maracanã, deu sorte daquele golzinho. Então, comparando a campanha dos dois, o Palmeiras vem muito melhor. É claro que isso não entra em campo na final, mas o Palmeiras chega muito embalado. Tanto agora para o Brasileirão, quanto para a grande final lá da Libertadores. E ainda a se definir se vai ser mesmo em Lima, porque tem uma questão de segurança pública que está dando problema lá. Então talvez tenha que sim que mudar o local. Então, rapaziada, esse foi o corte. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia. Literalmente, você tem todos os dias um vídeo novo trazendo as informações sobre toda a preparação, sobre escalação, sobre tudo do Palmeiras. Você encontra aqui. Então, dá aquela moral, vai lá, se inscreva e deixa o seu like. Se você deixar o like, ajuda demais a gente chegar para muito mais palmeirense, né? Esse vídeo, o alcance desse vídeo, ele aumenta muito.
Se você puder também hypar o vídeo, se tiver opção aí ainda, né? Pô, ajuda demais o meu trabalho, fico aqui sempre o dia inteiro pegando as matérias para fazer esse corte, esse compilado, para você ficar por dentro tudo que se passa aí na Sociedade Esportiva Palmeiras, o nosso Verdão. Valeu, rapaziada, um grande abraço.